Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Meu nome é Leandro, sou da comunidade da Graça em Itaquera e me sinto hoje prestigiado, me sinto muito feliz em poder estar aqui com vocês, compartilhando este momento, o momento da Palavra de Deus, o momento de nós ouvirmos a direção que Deus tem para a sua igreja e para as nossas vidas. Quero agradecer ao pastor César, a pastora Marisa, Gustavo, meu amigo, Maíra, pelo convite em eu poder estar aqui compartilhando algo ao coração de vocês. Tenho certeza de que Deus, aquilo que o Senhor começou aí na comunidade de Atibaia, Ele vai concretizar, porque vocês são discípulos plantados em Atibaia. E aonde existem discípulos do Senhor reunidos, enviados por Ele, Ele se manifesta para fazer algo diferente e algo novo. A comunidade de Atibaia, uma comunidade que serve de inspiração para nós aqui em Itaquera. Muitas das coisas que vocês fazem aí, que vocês aplicam, nós estamos olhando, vendo o que nós podemos trazer para a nossa realidade. Então saibam vocês, irmãos de Atibaia, irmãos queridos e amados, que vocês são exemplo e referência. E principalmente eu falo em especial da comunidade Itaquera. E eu gostaria de compartilhar algo ao coração de vocês, e está relatado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28. Eu quero destacar uma palavra em que Jesus fala aqui no Evangelho de Mateus e que tem muito a nos ensinar neste dia de hoje, muito a nos ensinar na nossa caminhada cristã. Vamos orar antes de nós lermos a palavra e meditarmos nela? Pai de infinito poder e misericórdia, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo momento de estarmos reunidos aqui como igreja. Pelo momento, Senhor, em que o Teu Espírito Santo vai falar aos nossos corações. Livra, Senhor, as mentes das distrações aonde quer que eles estejam agora. Guarda-os, meu Pai, para que eles possam ouvir e absorver a Tua palavra. Absorver, Senhor, para que se torne prática na vida de cada um deles. Muito obrigado por este momento, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo que está sobre nós e entre nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28. Nós vamos ler até o verso 30. Nos diz o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. E aqui Jesus fala o seguinte: pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Manso e humilde de coração é a única coisa que o nosso Senhor pessoalmente disse de si mesmo. O nosso Senhor é aquele que cura, aquele que transforma, é aquele que cuida dos detalhes, ele tem muitos atributos, ele é muita coisa. Mas existem duas coisas que ele diz dele mesmo, é que ele é manso e humilde de coração. E o que essa humildade que Jesus diz de si, ela não significa? Essa humildade não significa pobreza financeira. Jesus não está falando sobre pobreza financeira. Jesus não está falando sobre ter uma vida espiritual pobre. Jesus não está nos falando sobre pobreza de autoestima. Mas Ele fala para nós que esta humildade, esta mansidão, mas em especial esta humildade, é a base para todas as virtudes. Virtudes que estão sobre aqueles que creem nele, aqueles que são discípulos dele. Essa virtude
Essa humildade é se aproximar de Deus de mãos vazias, sem reivindicar direitos, sem reivindicar aquilo que pressupostamente eu mereço. Um grande exemplo está lá no Evangelho de Lucas. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 18. O Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 9, vai nos dizer o seguinte. Olha só a preciosidade em que está aqui relatado no Evangelho de Lucas. Capítulo 9. A parábola do fariseu e do publicano. Há alguns que confiavam em sua justiça, há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola, ou seja, ele conta essa parábola para aqueles que eram cheios de si. Aqueles que não expressavam humildade de coração, mas pessoas que se achavam merecedores, pessoas que se achavam acima de qualquer outro que estava ao seu redor. E ele fala o seguinte: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, presta atenção, no verso do verso 11 diz que o fariseu em pé orava onde? No seu íntimo. Era só ele e Deus. Verso 13. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus disse: Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Essa humildade que Jesus nos relata aqui no Evangelho de Mateus que nós lemos é entender a nossa dependência de Deus. É entender o quanto dependemos de Deus. É entender que, embora tudo que estamos passando nestes dias, é saber que eu estou debaixo do controle de Deus. É admitir a minha necessidade do próximo. É admitir que você precisa do seu irmão, que você não é superior a ele. É admitir que você não é autossuficiente. Essa é a humildade que Jesus nos apresenta no Evangelho de Mateus. Sou manso e humilde de coração. Salmo 51, verso 17, vai nos dizer algo. Os sacrifícios que agradam a Deus, aí ele fala, são o espírito quebrantado. Olha só o que o salmista nos diz. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. E aí, dentro disso que nós lemos aqui de Salmo, muitos personagens bíblicos me vêm à mente, por exemplo, Moisés, em que ele diz: Senhor, eu não sei falar. Senhor, quem sou eu? Relatado lá em Êxodo 3:11 e Êxodo 4:10. Onde ele fala em 3:11, Senhor, quem sou eu para falar com Faraó? Quem era Moisés para falar com Faraó? O Moisés do Egito, o príncipe do Egito, não era quem estava falando aqui, mas era alguém que tinha sido moldado por Deus. E aí depois ele fala, nunca tive facilidade para falar. Sabe, é o coração quebrantado, reconhecendo a sua posição diante de Deus.
E também tem Isaías 6,5 diz: ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de puros lábios. Ai de mim, reconhecendo a sua condição diante de Deus. E Pedro, que diz lá em Lucas 5,8: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. E o apóstolo Paulo, Romanos 7,24: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Mateus 5,5 diz que feliz, bem-aventurado, os humildes. A versão NVI fala os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Feliz é o homem que reconhece sua total carência e põe a sua total confiança em Deus. Feliz. Feliz é aquele que confia, que depende do Senhor. E sabe, meus irmãos, algo que nós temos que aprender para as nossas vidas é nos colocarmos debaixo dessa humildade. É fazer com que essa humildade entre e preencha os nossos corações dia após dia. Nós muitas vezes somos craques e temos a habilidade de querer racionalizar tudo. Tudo tem uma explicação, tudo tem por isso que eu sou, por isso que eu faço. Coloque-se diante de Deus e tenha a humildade que o Senhor apresenta, porque o Senhor nos chama a sermos igual a Ele. Cristãos, pequenos cristos, nós representamos a um Deus que é humilde e manso, ou manso e humilde de coração. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 nos ensina algo muito poderoso. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 nos ensina algo muito poderoso. E nos diz o seguinte: irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de pobre nascimento. De nobre nascimento. Verso 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de ninguém se vanglorie diante dele. A fim de que ninguém se vanglorie. Humildade é uma palavra que o mundo não entende. E o Senhor a quem nós servimos nos chama a sermos igual a Ele. Humilde de coração. E essa humildade, ela é o quê? O oposto da arrogância, do egoísmo. Essa humildade, ela origina-se na confiança, na bondade de Deus, no seu total controle da situação. A pessoa humilde, a pessoa que tem humildade de coração, ela não está centrada no seu ego. A pessoa que é humilde de coração, ela aceita a forma de Deus lidar conosco sem resistência, sem disputar o controle. É confiar em Deus mais do que nas suas próprias forças. O mundo nos diz que você é forte, que você pode, que você consegue. E o Senhor nos diz que conseguimos sim, através dele. Deposite a sua confiança no Senhor. Deposite a sua confiança no Senhor, meu irmão. Ser humilde de coração é saber que eu não tenho nada. Saber que eu não tenho nada. Que tudo que eu tenho vem dele.
E as riquezas de Cristo, elas só podem ser apropriadas pelos humildes de coração. É entender que eu só posso ser cheio quando eu estou vazio. Quando eu sou cheio de orgulho, cheio de mim, o Senhor não tem liberdade. Mas é me esvaziar. Se esvaziar. É entender que depende dele. Muitas vezes a sua razão, seu coração está tão cheio de razão, porque eu tenho razão, e você não tem a humildade de coração de pedir um perdão, de liberar um perdão, de abraçar. Esvazie o seu coração hoje e seja como ele, manso e humilde de coração. Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 11. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Não importa o que você esteja passando. Não importa. Mateus 5,5. A minha Bíblia diz que se você for humilde de coração, você é feliz. Tiago 4,10 nos ensina mais uma lição poderosa. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E o nosso Senhor nos ensina isso. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2, verso 5. Filipenses capítulo 2, verso 5. A palavra de Deus nos diz em Filipenses capítulo 2, verso 5, até o verso 11. Olha só o que o nosso Senhor nos ensina. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Olha só. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. A matemática do reino de Deus é exatamente essa. O menor, ele é o maior. E o maior é o menor. Nos relacionamentos, é assim que funciona. A humildade, um traço que o Senhor nos ensina, é algo que nós temos que aplicar em nossas vidas. Algo que a palavra nos ensina. Salomão, quando teve a oportunidade de pedir algo a Deus, o que ele pediu a Deus? Sabedoria. Sabedoria. O humilde é sábio. O humilde é sábio. Sabe por quê? Porque o humilde em relacionamentos e em conflitos, sabe o que entra em cena? Não é o ego dele, e sim a condição e o papel dele naquela situação. Nós precisamos, eu e você, como discípulos do Senhor, sermos humildes de coração. Quando somos humildes de coração, nós estamos vazios. E o Senhor despeja em nós a porção do seu Espírito Santo. Nós somos cheios do Espírito.
Quando somos humildes de coração, o Senhor tem liberdade para nos usar. Ele não te usa por tudo aquilo que você sabe. Ele não te usa por você saber falar muito bem. Mas Ele te usa porque você é humilde de coração. Quem eram aqueles 12 homens, os 12 discípulos que andavam com Jesus? Eram eles formados nas maiores e melhores faculdades da época? Eles eram homens humildes. Eles eram homens humildes. E o Senhor os usou poderosamente. O Senhor quer te usar não por aquilo que você sabe, nem por aquilo que você é. Ele quer te usar porque você é humilde de coração. E quem é humilde de coração se coloca debaixo da dependência dele. Quem é humilde de coração reconhece a sua situação diante dele. Quem é humilde de coração reconhece os seus erros cotidianos. Quem é humilde de coração se coloca como discípulo, a posição de um discípulo. Porque é humilde de coração. Pessoa vazia de si e cheia de Deus. Quanto mais cheio você for de si, menos cheio de Deus você vai ser. E quanto mais vazio você for de si, mais cheio do Senhor você será. E é isso que o Senhor quer, uma igreja vazia de si e cheia dele. A igreja de Atos é um grande exemplo. A igreja de Atos é um grande exemplo, como ela crescia, como ela expandia, como ela ia para os lados, como ela ia para cima, o que acontecia, as curas, os milagres, tudo o que acontecia ali. Por que acontecia tudo aquilo? Porque eles eram vazios de si e cheios do Senhor. Quando eu reconheço, quando eu entendo, quando cai no meu coração que eu preciso ser vazio de mim, eu dou liberdade para o Senhor me encher. O Senhor quer te usar na sua faculdade, no seu serviço, no seu bairro, na sua vizinhança, na sua família. Ele quer te usar. Coloque-se na dependência dele. Porque a igreja dele, a santa igreja dele, se move debaixo da direção dele. E para ter a direção dele, nós temos que ser vazios de nós mesmos. Vazios de nós mesmos. Em dias em que os prédios estão fechados e a igreja genuína tem se manifestado nessa terra, em dias em que isso tem acontecido, é porque os verdadeiros filhos têm se deixado usar. E aí a igreja se manifesta. Que você, aí em Atibaia, seja essa igreja. Vazio de si e cheio dele. Humilde e manso de coração. Humilde e manso de coração. Observe tudo aquilo que Jesus fazia. Era com base na humildade de coração, porque ele se apresentou assim. Eu queria orar com você agora. Eu queria orar com você. Talvez você esteja com o seu coração cheio, cheio de amargura, coração cheio de rancor. Eu quero te falar algo, esvazie seu coração. Esvazie seu coração. Porque a humildade de coração melhora os nossos relacionamentos. Esvazie seu coração porque o Senhor quer te encher da presença dEle. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Os seus relacionamentos serão de maneira diferente porque você vai se esvaziar de si mesmo. O egoísmo. Antes de orar com você, eu queria ler algo para vocês. Egoísmo é o hábito ou a atitude de uma pessoa colocar seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar, em detrimento do ambiente e das demais pessoas com que se relaciona. Tire o egoísmo do seu coração hoje. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, Tu és um Deus todo-poderoso.
Tua palavra diz que Tu és o Deus que sonda o coração e conhece o nosso interior, sabe aquilo que está dentro de nós. Senhor, que cada um dos Teus filhos que estão agora com seus olhos fechados, Senhor, reconhecendo a sua condição diante de Ti, possa ser poderosamente visitado pelo Teu Espírito Santo, possa ser poderosamente tocado pela Tua presença, possa ser levantado, Senhor, neste dia, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que o Teu Espírito Santo visite, que haja um mover novo do Teu Espírito sobre cada coração que se coloca neste dia na dependência, Senhor, se esvaziando de si mesmo. Nós não queremos ser cheios de nós, Senhor, nós queremos ser cheios do Teu Espírito. Fala poderosamente em cada um dos corações dos Teus filhos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo hoje, Senhor. Que sobre eles se manifeste um mover novo. Um mover novo. Que sobre eles se manifeste algo novo e poderoso da Tua parte, em nome de Jesus Cristo. Ah, Senhor, que nós possamos ser igual ao nosso Senhor, mansos e humildes de coração. Porque a Tua palavra diz que estes é que são os bem-aventurados. Esses é os que são felizes. Obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique em paz, em nome de Jesus.